Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para que a gente faça uma leitura, desse texto aqui, que é da primeira semana, do PET, volume 1. E o tema que a gente está trabalhando nessa primeira semana são os elementos das artes visuais. Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Esses elementos, eles fazem parte de objetos de arte visual, como as imagens, esculturas, os edifícios, e transmitem muitos sentimentos e sensações, para quem observa. Os elementos formais são pontos, linhas, formas, textura, cor e espaço. Então a gente vai estar trabalhando cada uma dessas separadamente, ok? O ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptiva que o nosso olho pode ver. As suas dimensões, elas dependem de alguns fatores, como o instrumento que o desenha, que pode ser um lápis, uma caneta, um pincel, a pressão exercida pela mão que o traça, o suporte sobre o qual é desenhado, que pode ser um papel liso, um papel áspero, uma tela, uma parede, uma madeira, etc. A linha. No sistema codificado da visão, os perfis e contornos do objeto são esquematizados como formas lineares. Quem desenha traça linhas e com elas exprime uma forma, define um objeto sobre a folha de papel ou outra superfície. A forma. Na linguagem visual, as formas elas podem estar nas imagens, como nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, nos vídeos e nos filmes que podem ser construídas, como as esculturas, os objetos, os relevos e os edifícios. A forma ou plano é criada pela união de várias linhas, dispostas da mesma forma a contornar um espaço vazio. A forma delimita e separa um espaço, então, interno de um espaço externo, infinito. Textura. Algumas coisas têm um relevo em sua superfície, a que chamamos de textura. Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-los ou apenas observando a sua superfície atentamente. Por isso, textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, a pele de uma forma que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície e sentimos se a sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visível ou tátil. Figura. Na linguagem visual, quando pensamos em formas, imaginamos que elas existem em relação a um fundo, um espaço que pode ser o plano ou o papel, ou mesmo o espaço real, no caso de uma escultura. As figuras são construídas pela utilização das linhas que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre uma superfície. As formas elas podem ser geométricas ou orgânicas. Cor. Nós vemos as cores por causa da luz. Cada coisa neste mundo, quando iluminada, emite ondas que nos fazem ver determinada cor. Através das cores, nos emocionamos. As formas criam uma riqueza muito maior, que as faz únicas, que elas se individualizam. O estudo da cor com relação à sua origem classifica em dois grandes grupos: a cor obtida aditivamente por meio da luz, estudada pela física, e a cor obtida substrativamente, que é a cor pigmento, estruturada pela química. E para finalizar, o espaço, O espaço na linguagem visual, ele pode ser definido como um espaço tridimensional, que é o espaço real onde as obras de arte tridimensionais estão situadas.
No espaço tridimensional, as formas têm altura, largura e profundidade. Elas ocupam lugar no espaço. Elas são usadas na arquitetura, nas esculturas e nos objetos utilitários. E também temos o espaço bidimensional, que é a representação do espaço tridimensional em uma superfície bidimensional, como a superfície do papel ou uma tela de pintura.